noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do BN na Tela desta segunda-feira, 29 de outubro de 2018, dia seguinte à eleição presidencial que confirmou Jair Bolsonaro com 55,13% dos votos contra Fernando Haddad com 44,87% dos votos. Jair Bolsonaro é o 8º presidente da República depois da redemocratização. E logo após a confirmação da eleição de Jair Bolsonaro, o Nordeste voltou a ser alvo de xenofobia, principalmente nas redes sociais. Os relatos foram diversos e aconteceram porque no Nordeste, Fernando Haddad venceu nos 9 estados. Jair Bolsonaro venceu em 15 estados, 15 ou 16, ai meu Deus, fiquei na dúvida agora. Bom, o que eu lembro é que foram 15 estados e Distrito Federal, por isso é meu erro de contagem. Então, Bolsonaro venceu em 16 unidades da federação contra 11 de Fernando Haddad, 9 do Nordeste, Pará e Pará e Tocantins. Os estados na sequência foram da Bahia até o Pará, todos os estados garantiram a eleição de Haddad. Se ele fosse o presidente, se ele fosse o candidato, ele seria eleito nesses estados, e no restante do país, Jair Bolsonaro ganhou a eleição. Depois disso foram comentários como: vamos acabar com o Nordeste, nordestinos mortos de fome, vai matar os baianos e já está liberado dar porrada em negro, viado e baiano. Foram essas algumas das expressões que começaram a circular nas redes sociais, alvo de preconceito contra os nordestinos. Situação similar já havia sido registrada no primeiro turno, quando Fernando Haddad também já havia vencido em boa parte do Nordeste, com exceção do Ceará, onde Ciro Gomes foi vitorioso. Bom, já que a gente está falando das eleições presidenciais, do segundo turno das eleições presidenciais, o Fernando Haddad hoje se manifestou pelo Twitter parabenizando o candidato vencedor, o Jair Bolsonaro. Ontem, no discurso, Fernando Haddad preferiu não citar o adversário e não fez qualquer menção ao futuro governo. Hoje, depois da repercussão negativa da fala dele, ele veio no Twitter e publicou uma mensagem bem discreta desejando sorte ao novo presidente da República que toma posse no dia 1º de janeiro. Já Jair Bolsonaro, que ontem também não havia feito qualquer referência ao adversário, a Fernando Haddad, nos dois discursos, o primeiro para o Facebook e o segundo uma declaração à imprensa que ele chamou de discurso da vitória. Hoje, depois que Fernando Haddad parabenizou a ele no Twitter, o Jair Bolsonaro agradeceu os parabéns e manteve o tom amistoso, o tom republicano entre os dois adversários no segundo turno das eleições de 2018. Bom, depois de eleito, já começaram a circular as informações sobre a formação do novo ministério, do novo primeiro escalão de Jair Bolsonaro. Nomes como Eliana Calmon para o Ministério da Justiça começaram a circular, bem como o nome de José Carlos Aleluia para o Ministério das Minas e Energias. Os dois baianos foram citados, são especulações. Já existem alguns nomes confirmados no Ministério de Jair Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, o deputado federal do DEM do Rio Grande do Sul, vai integrar a Casa Civil, vai comandar a Casa Civil, que vai também ser responsável pela articulação com o Congresso Nacional. E Paulo Guedes vai comandar o Ministério da Economia, que havia uma expectativa de junção de outros ministérios, mas ainda não está confirmado. Nos próximos dias vão acontecer diversas conversas, diversas articulações para fechar a esplanada dos ministérios do futuro governo de Jair Bolsonaro. Saindo um pouco das eleições, um assunto que marcou bem esta segunda-feira foi a possibilidade de uma nova greve de caminhoneiros. O movimento teve início hoje no estado de Goiás e é uma mobilização, um protesto contra o descumprimento da tabela mínima de frete.
Os caminhoneiros reclamam que a Agência Nacional de Transportes Terrestres ela não tem fiscalizado o cumprimento da tabela de frete e, por conta disso, iniciaram um movimento paredista. Não há, por enquanto, qualquer relação com o segundo turno, porém, ao que parece, eles esperaram terminar as eleições de 2018 para iniciar esse movimento grevista. Em maio, no final de maio, início de junho, a greve dos caminhoneiros afetou o abastecimento de combustível, de alimentos em boa parte do país. Agora a gente vai para a última parte do nosso live, quando a gente interage com os leitores. Provavelmente deve ter muita gente comemorando a eleição de Jair Bolsonaro. Vamos lá. Sandra Artesã, Mari Rodrigues, que sempre participa com a gente, um beijo para Mari Rodrigues, Salai Ramos, a Rosângela Cardoso Menezes, olha só, a mãe da nossa colega Rebeca está assistindo bem na tela nesta segunda-feira, Cida Meira desejando boa noite, o Milton Souza Reis pedindo um alô para Manuel Vitorino e Jiquié, um abraço para as duas cidades. Edileide Pereira do Nascimento, falando que é de Sítio do Quinto e está feliz com a vitória de Jair Bolsonaro. Bibi Tavares, o Ricardo Luzbel também está nos acompanhando, nosso chefe, um abraço para ele. Leonor Leal, desejando boa noite, um bom descanso para todo mundo. O Cláudio Pinheiro falando que graças a Deus que não ganhou, provavelmente ele deve estar falando de Fernando Haddad, já que o avatar dele parece que tem o nome de Jair Bolsonaro, a foto está pequenininha, não dá para ver. Jaque Silva comemorando a eleição, Daniela Batista falando que eu gaguejei, realmente são muitas informações, a gente não tem teleprompter, isso dificulta um pouco o trabalho, então é um exercício de memorização que atrapalha um pouco o nosso desempenho, mas a gente está tentando fazer o melhor sempre. Kátia Pina comemorando a eleição de Bolsonaro, junto com Cláudio Pimenta, realmente eu tinha confirmado. Kátia Pina falando que vocês são demônios de esquerda. Eu não sei a que ela está se referindo, mas ok. Jaque Silva, imprensa petista só quer criar divisão. Eu não caio nessa. Não entendi. A gente só está relatando o que aconteceu após o resultado final das eleições de 2018. Sandra Carvalho falando com a gente, junto com a Rosângela Maria. A Lia Soares dando boa noite para a gente. Obrigado, Lia Soares. O Jaque Silva criticando o PT, Jorge Pires, Jefferson Santos, Vone Frias, Roger Fernandes, José Albiraci, evangelista, falando a paz esteja conosco, realmente é esse o nosso desejo. O Genilson Ferreira dando parabéns pela eleição de Gustavo Vieira para um mandato na Federação de Futebol do Espírito Santo. Está pedindo para parabenizar o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo. Renilson Souza, Jair Núbia, está chegando o verão, a Bahia espera todos de braços abertos. Uma referência aos comentários xenofóbicos atacando os baianos e os nordestinos por conta da eleição de Fernando Haddad, no caso da região, a eleição entre aspas, né? É porque Jair Bolsonaro venceu a eleição nacional, mas no Nordeste o Fernando Haddad foi o vencedor. A Silvana Oliveira dando uma boa noite de Caculé, um abraço para Caculé. O Ricardo Lúcio Castiglione falando que eu avisei. A Luciara Pereira está falando que o Guilherme Boulos já quer fazer bagunça. O Guilherme Boulos convocou uma manifestação, um ato contrário à eleição de Jair Bolsonaro nesta terça-feira. É um pouco equivocada a postura dele, mas é uma questão, é uma democracia, ele tem o direito de se manifestar, então fica isso. Deixa eu ver quem mais aqui. O Jean-Clay Silveira, de Maetinga, na Bahia. Primeira vez que alguém de Maetinga participa com a gente. Um abraço para o município. O Ricardo Lúcio, eu já falei. Clerber Braz, Jorge Pires, Betânia Dias, Mário Conceição de Aracaju, falando que está feliz com a vitória de Jair Bolsonaro. A Maria Bernadette Nascimento de Santa Luz, um abraço. Indiaxé Souza comemorando
falando que Haddad seria o presidente dela, não está comemorando, desculpem, de axé, entendi errado. A Vanderlei Oliveira comemorando a eleição de Bolsonaro. Miguel Bezerra pedindo um abraço para Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, terra da nossa colega de trabalho aqui, a Cláudia Cardoso, viveu ali na região de Conselheiro Lafayette na infância. Bismarck Souza pedindo um abraço para todos no Nordeste, ele que mora em São Paulo. A Karina Beto Gregório falando que está feliz com a eleição de Jair Bolsonaro. A Betânia Dias pedindo que Deus ilumine a gestão de Bolsonaro. Deixa eu ver quem mais. Jean-Clay Silva, eu já falei. Carlos de Souza de Jesus Silva pedindo um feliz aniversário para a princesa Cláudia. Provavelmente deve ser a filha ou a esposa dele. Parabéns para a Cláudia. Deixa eu ver quem mais. Daniela Alexandrino. Ana Paula Mascarenhas falando que tem orgulho do Nordeste, que votou em peso em Fernando Haddad. O Jorge Pires pediu para ler o comentário, mas o Facebook não permitiu. Aqui temos 30% do Nordeste, PT, eu não sei exatamente o que ele quer falar. Betânia Dias desejando saúde e sabedoria para o nosso presidente. O Jânio Vieira desejando boa noite de vitória. O Genilson Cruz dando parabéns para o Bahia Notícias, obrigado Genilson Cruz. O Luiz Veloso falando PT nunca mais. Sandro Adriano Santos, o preconceito do Brasil contra o Nordeste nunca morre. Infelizmente, Sandro, essas coisas continuam acontecendo. Desde 2014 a gente tem esses registros, em 2018 aconteceu no primeiro turno, voltou a acontecer no segundo turno. Essas situações infelizmente deixam todos chateados, todos bem tristes. O Brasil é uma grande nação, os brasileiros não são afeitos aos preconceitos, pelo menos a maioria da população, o nosso desejo principalmente. O Gildo Carneiro falando que todo mundo merece uma chance para mudar, de Conceição do Coité. Deixa eu ver quem mais. Maria Novaes também falou que também avisou. Marcel Castro fala que o Nordeste está de parabéns, somos diferentes, aspas dele. O André Santos, boa noite, peço a Deus que a paz volte a reinar, pois nunca vi tantos irmãos da mesma nação desejando a morte um do outro. Deus tenha misericórdia do Brasil. Infelizmente essas coisas aconteceram, André, concordo contigo. Nieta Ferreira dando um abraço para o Bahia Notícias, um abraço da gente para você também. O Apolônio Santana Silva de Paulo Afonso, a Cláudia Barbosa de Iramaia, a Vera Lúcia Santos falando que é Nordeste com muito orgulho, a Fátima Souza falando que é baiana com muito orgulho de Salvador, mas que votou em Bolsonaro. Um beijo no coração do presidente, na família dele. O Luiz Veloso, que está acompanhando a gente em Macaé, no Rio de Janeiro. Erinaldo de Juazeiro, preocupado com atos de violência em todo o Brasil. Amanda Oliveira falando que em Teolândia, 90% foi Fernando Haddad. A gente não tem essa informação para te confirmar. São 417 municípios. Dos 417 municípios da Bahia, apenas 4 não tiveram a vitória de Fernando Haddad. Luiz Eduardo Magalhães, Teixeira de Freitas, Buerarema e Itapetinga deram a vitória a Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. O Evaristo Lima falando que o PT vai acabar na Bahia. O PT foi reeleito para mais um mandato. O governador Rui Costa teve mais de 70% dos votos, 74% dos votos. No primeiro turno, reeleito, é o quarto mandato consecutivo do Partido dos Trabalhadores no comando do Palácio de Ondina, aqui no estado. Aline Carvalho, que Deus tenha o Brasil e o povo brasileiro em suas mãos, porque só Deus sabe o que está por vir. Aline Carvalho, de Colatina, no Espírito Santo. Rita Teixeira, de Camaçari, um abraço para ela. Isa Viana, dando parabéns para o novo presidente da República. A Elizabeth Almeida, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. A Maria Helena Reis está respondendo aqui a Adriano. Deixa eu ver, Marcel Castro falando com a gente. Nádia Araújo. A Vera Lúcia, já falei. Luana de Souza Nunes, deixa eu ver aqui mais. Gisele Nascimento, tem muita gente falando com a gente. O Bahia Notícias continua interagindo com vocês depois do final
da nossa live. Nós retornamos amanhã às 18 horas com mais uma edição do BN na Tela. Vocês podem obter outras informações sobre Salvador, sobre a Bahia, sobre o Brasil e sobre o mundo acessando bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.